Olá, tudo bem? Aqui é o Dr. Douglas, eu sou médico mastologista e hoje nós estamos aqui numa live surpresa, né? Eu estava revisando aqui vários comentários que chegam no Facebook, no YouTube, também pelo Instagram, e eu não queria deixar acumular esses comentários, essas perguntas, então resolvi fazer essa live agora com vocês, tá bom? Então seja muito bem-vinda. Você que está olhando essa live ao vivo pode colocar aí de onde você está assistindo, e se você está assistindo essa gravação, né, você pode também colocar aí nos comentários do vídeo se você ainda tem alguma dúvida, tá? Nessa live eu vou responder algumas perguntas, mas se você também estiver aqui ao vivo, você pode colocar suas perguntas aqui nos comentários, tá? E se você está vendo a gravação, você pode colocar aí seus comentários, a sua dúvida, que numa live posterior de perguntas e respostas eu falo para você. Normalmente a minha live oficial, digamos assim, nosso horário oficial é nas quintas às 21 horas e nessa quinta vai ter a live, tá? Não se preocupe. Essa quinta-feira vai ser sobre direitos da mulher com câncer de mama. Eu vou entrevistar um advogado especialista nessa área. E nós vamos então conversar um pouquinho sobre quais são os direitos, né, que benefícios a paciente com câncer de mama pode requisitar. Então esse vai ser o assunto da live de quinta-feira às 21 horas. Mas hoje eu vou fazer uma de perguntas e respostas, tá? Se eu tô vendo assim que tem bastante comentários, bastante dúvidas, talvez a gente possa deixar essa live aqui da segunda-feira um pouco fixa, tá bom? Então fica a critério de vocês. Já temos aqui algumas pessoas. Coloque aí nos comentários de onde você está falando, você que está me assistindo, tá? E aproveite que você está aqui comigo, você pegou essa live surpresa, certo? Então, vamos lá. Eu vou responder algumas perguntas que chegaram aqui para mim, tá? E enquanto isso, eu deixo você pensar na sua pergunta. Então, a primeira pergunta chegou para mim da Cláudia. A Cláudia assistiu meu vídeo lá no YouTube a respeito de nódulo BIRADS 3, se pode ser câncer de mama ou não. A Cláudia fala o seguinte: doutor, o meu era BIRADS 3 no ultrassom e o médico já pediu uma biópsia. Deu adenose esclerosante, fui encaminhada para cirurgia e aí sim confirmado, né, um câncer triplo negativo. Tenho 54 anos e agora, depois de 2 cirurgias, estou nas quimioterapias brancas, né, que é o Paclitaxel, tá bom? Então, assim, como eu comentei no vídeo, Cláudia, a chance de um nódulo BIRADS 3 ser câncer de mama é perto de 2%. Então, ela não é nula, tá? O interessante do seu caso é que foi feito mesmo assim a biópsia, tá? E a biópsia deu benigna, mas eu concordo com o seu mastologista no seguinte sentido. Se você vinha fazendo os seus acompanhamentos normalmente, né? Esse nódulo apareceu de um ano para o outro, tá? E ele tinha um crescimento progressivo e você tem 54 anos, não é um nódulo que a gente vai ficar só observando mesmo com uma biópsia negativa, tá? Então, foi bem indicado a sua cirurgia, tá? E são as exceções que acontecem. É claro que essa, digamos, a regra do BIRADS 3, que 98% dos casos são benignos, mas ainda tem alguns casos que são que tem câncer de mama, né? Que foi o seu caso e ainda bem que a sua equipe médica estava atenta e fez então o seu tratamento em tempo, tá bom? Então confie, tá? Vai dar tudo certo. Ainda bem que foi pego esse câncer provavelmente no início e agora você já está na fase aí de quimioterapia, que é mais uma fase que você tem que vencer. O meu boa tarde aí para Tatiana, para Eliette, que chegaram aqui. Que bom que vocês estão me acompanhando aqui, meninas. Então, uma outra dúvida muito frequente é sobre nódulos dolorosos na axila. Essa foi a pergunta da Cleide. A Cleide diz o seguinte: doutor, estou com vários caroços na axila desde o início, desde o começo do ano. Alguns deles são dolorosos quando toco e eu consigo ver sem tocar. Então, assim, Cleide, eu acho que pode ser duas coisas: nódulos dolorosos na axila. Existem
linfonodos, que são órgãos de defesa na região da axila. E quando você tem algum problema, como uma infecção no braço, algum corpo estranho, algum machucadinho, que entra corpo estranho dentro da sua corrente sanguínea, ou até germes, né, vírus, bactérias, fungos, eles se instalam, né, na região da axila, nesses linfonodos, para eles serem contidos. E os linfonodos eles aumentam de tamanho como uma reação a esse estímulo externo, tá? E isso faz com que isso dê tempo para fazer anticorpos e o organismo produzir defesas contra esses micro-organismos. E nisso o linfonodo pode ficar aumentado de tamanho, ele pode ficar dolorido, tá? Mas normalmente isso é passageiro, depois de algumas semanas isso se resolve, tá bom? Uma outra coisa que também existe ali na região da axila são glândulas sudoríparas na região da axila e é por isso que a gente usa desodorante, né? Às vezes, esses nódulos na axila, às vezes essa glândula da axila, essa glândula de suor, ela pode inflamar e acontece um problema que a gente chama de hidroadenite supurativa. Elas inflamam, incham e muitas vezes causam pequenos abscessos, acúmulos de pus nos poros ali da axila. E isso faz um nódulo doloroso na região da axila. Mas normalmente também isso é autolimitado, né? Ele cresce, muitas vezes vaza esse pus sozinho ou você tem que ir no médico para vazar o pus. Eventualmente, muito raramente, isso pode ser um sintoma de câncer de mama, mas não é a coisa mais frequente, tá? O primeiro lugar para onde o câncer de mama ele tende a se espalhar são para os linfonodos da região da axila. E isso faz com que eles fiquem inchados, muitas vezes doloridos, mas apesar de a dor não ser tão frequente, tá? Mas isso assim é a exceção da exceção, tá bom, Cleide? Então é melhor você avaliar o seu médico, procure um mastologista, tá? O mastologista está mais acostumado com essa área da axila e para ver se isso, né, realmente é um problema relacionado à mama, tá bom? Então, preste atenção e procure o seu médico nesse sentido. Deixa eu responder aqui alguns comentários. A Diva, oi Diva, boa tarde. Mamografia, fiz um ultrassom também, porém os nódulos só apareceu no ultrassom e na mamografia ele não apareceu. Sinto ele bem palpável. Eu já vou falar sobre isso, tá, Diva? Bem-vindo aqui na nossa live. Tatiana está perguntando se é uma live surpresa. É uma live surpresa, Tati. Então, mas se tiver bastante perguntas aí no decorrer da semana, nos vídeos, tá? Ela vai se tornar uma live fixa também. Então, a gente vai ter uma live só de perguntas e respostas e vai ter uma live temática, assim, com temas que eu faço na quinta-feira à noite, tá? Então, respondendo, vai ter live. Quem tem nódulo de metástase tem que fazer a biópsia de todos eles ou só da mama? Ouvi falar que quando metástase pode ser outro tipo, é verdade? É verdade, Tati. É claro que a gente não vai fazer biópsia de todos eles, mas pelo menos assim, quando surge um nódulo suspeito de metástase, é importante se confirmar que aquele nódulo é metástase, tá? E se saber que tipo de tecido, né, que tipo de câncer é aquela metástase e se ela ainda está concordando com o tumor original. Que, por exemplo, o que é mais comum é você ter um câncer hormonal positivo, tá? E em 20% mais ou menos dos casos acontece de tantas mutações que esse câncer sofreu, ele perdeu a expressão de receptores hormonais. De repente a gente está usando medicação, trocando medicação, pensando que é um câncer hormonal para tratar a metástase e na verdade ele não responde mais à medicação hormonal. Ou de repente, né, ele tem uma superexpressão de HER2 e daí amplia as possibilidades de tratamento, tá? Então seria interessante pelo menos uma amostragem, uma das metástases, para saber se esse nódulo continua sendo parecido com o tumor original, tá? Então, por isso a importância da gente fazer a biópsia das metástases. Vamos seguir aqui nas perguntas. Então, eu olho uma pergunta aqui, meninas, e olho uma dos comentários, tá? Então, seguindo essa linha da axila, né? O João perguntou lá no vídeo sobre câncer de mama triplo negativo, que tem lá no YouTube. Também acho que tem no Facebook, tá? Se você procurar aqui nos meus vídeos, também deve ter.
Doutor, minha irmã com câncer triplo negativo, o braço está muito inchado, o câncer só aumentando, tem chances de cura? Deixa eu só... Então, assim, o câncer triplo negativo, ele é um dos mais agressivos, digamos assim. Por que é agressivo? É o câncer que se multiplica muito rápido, tá? Por outro lado, ele também responde muito bem à quimioterapia. Embora muitas vezes as medicações que a gente tenha não consigam, né, destruir todas as células cancerígenas e eventualmente esse câncer continua progredindo. Então, à luz dos conhecimentos atuais, né, o que a gente faz é tentar modificar os esquemas de quimioterapia para evitar, né, e que esse câncer continue crescendo. Mas, infelizmente, né, tem cânceres que mesmo usando todo o arsenal de medicações que nós temos, ele continua progredindo, tá? E é isso que leva a paciente a morrer por causa da doença, infelizmente. Em relação ao braço, nós temos que prestar atenção se esse câncer não está acometendo muitos linfonodos da axila, tá? E isso às vezes pode causar compressão de alguns vasos sanguíneos, de vasos linfáticos e causar esse inchaço no braço. E muito mais assim, depois da progressão da doença na axila, pode estar atingindo alguns nervos também e isso causar uma dor, tá? Então, provavelmente, pode ser isso que está acontecendo. Mas a equipe médica que está cuidando da sua irmã, ela está fazendo tudo necessário, né, para que as células cancerígenas sejam ativas, né, sejam mortas pela quimioterapia, tá? Então, é esse o nosso desejo sempre de levar a paciente à cura. Nem sempre a gente consegue, né? No caso aí você falou que mesmo assim o tumor está progredindo, mas existem outras opções aí de quimioterapia que provavelmente estão nos planos do oncologista. Quem pergunta aqui deixa eu ver aqui. A Nete Caetano. É normal sentir dor nas pernas do lado que tem um câncer invasivo grau... É normal sentir dor nas pernas do lado do nódulo. Tem um câncer invasivo grau 2, tipo não especial, vou para a segunda químio, passei muito mal na primeira e sinto dores na perna e a cabeça dói. Não é provavelmente relacionado ao seu câncer, tá? Foi coincidência que a dor está do lado do câncer. Alguns tipos de quimioterapia podem dar dores no corpo, tá? E no seu caso pode estar dando dor na perna. Então, tem que avaliar dores na perna se a perna não está inchada, se ela não está vermelha, tá? Porque isso pode significar uma trombose nas veias da perna. Então, descartando isso, tá? Que seria a coisa mais grave, porque o câncer ele pode estimular a formação de trombos, tá? Pacientes oncológicas têm uma maior chance em relação àquelas não oncológicas de formar trombos, tá? Então, você fale isso para o seu médico, que isso está acontecendo para você ser avaliada, mas provavelmente seja um efeito colateral da quimioterapia. A Ivanilde, dor na coluna pode ser metástase de mama? É mais provável que seja, né, uma hérnia de disco, uma artrose, algum processo degenerativo da coluna, mas dores novas numa paciente com diagnóstico de câncer de mama tem que ser avaliado para ver se não tem metástase. Provavelmente vão solicitar para você, se essa é uma queixa nova, que começou depois do tratamento e que está realmente atrapalhando a sua qualidade de vida, Ivanilde. Pode ser que seja, mas é mais provável que não. E daí tem um exame que se chama de cintilografia óssea, que a gente avalia essas alterações nos ossos. A Tati, no meu caso, as metástases do fígado, coluna e pulmão só foi feito o da mama. Obrigado por me responder. Muito bem, Tati. Agora eu estou conseguindo ver seu rostinho aí, Tati. Normalmente só tem lá o símbolo do seu salão, né? Então, agora te conheci. Vamos lá, mais perguntas aqui chegando. Deixa eu só ver aqui quais que eu tinha separado. Aqui, a Andrea, ela teve duas perguntas aqui. Deixa eu colocar aqui. A Andrea assistiu
ao meu vídeo sobre se usar sutiã tem relação com câncer de mama e também o porquê que a mamografia e o ultrassom têm resultados diferentes. Ela pergunta algumas características, né, das imagens de ultrassom, o que é uma imagem lobulada e o que é uma imagem hipoecóica em QSE. Isso são características ultrassonográficas dos nódulos, tá? Deixa eu só... Então, uma imagem hipoecóica e uma imagem lobulada, só para mim não me esquecer, eu apaguei aqui. Então, assim, tem um vídeo no meu canal que eu falo, assim, tudo que você precisava saber sobre ultrassonografia de mamas, e lá eu mostro algumas imagens de ultrassom. Mas uma imagem hipoecogênica é que quando o som passa ali, ele forma uma imagem no ultrassom, né, que é mais escurinha do que a gordura, tá? Então isso é uma definição do ultrassonografista. Imagem hipoecogênica pode ser tanto benigna, tá, quanto uma imagem suspeita de câncer. Então não é a hipoecogênica que indica que isso tem maior grau de suspeição ou não. As margens lobuladas quer dizer que o nódulo tem o contorno dele parecendo como se fosse imagina aquelas nuvenzinhas que a gente desenha, sabe? Ele tem várias ondinhas na sua superfície. É mais preocupante quando são várias ondinhas pequenininhas, que a gente chama de margem microlobulada, tá? Agora, se são só imagens lobuladas, com 2 ou 3 lobulações, é mais provável que seja até um fibroadenoma, que é um nódulo benigno da mama, tá? A gente, através disso, tem alguns critérios e classifica de acordo com as categorias de Bierhards, como vocês já viram aqui em vários vídeos, tá? Então, é claro que precisam de outras características para eu dizer se é um nódulo suspeito ou não, tá? Mas por si só essas duas características não são muito preocupantes, tá? Mas é claro que você tem que olhar no final do laudo qual que é a categoria de Bierhards. Muito bem. Oi, Nilce, boa tarde, Nilce. A Nete está agradecendo aqui pela resposta. A Tati está dizendo que é ela mesmo. Tá bom, Tati. Então, vamos lá. Mais uma pergunta aqui, então já respondi essa. Essa talvez seja a que mais causa dúvidas e eu vou responder o Carlos, tá, Carlos? Essa pergunta aqui, você fez 3 perguntas lá nos comentários, tá? Mas eu acho que vou resumir todas nessa aqui, tá? Então, por isso que eu li todas elas, mas eu vou tentar resumir o caso. O Carlos, né, tem uma esposa e a esposa dele estava fazendo mamografias rotineiramente. E quando começou ela ter dores abdominais, né, ela procurou um médico e viu que já tinha metástases no fígado. E essas metástases foram biopsiadas e elas foram diagnóstico de câncer metastático da mama. E o Carlos questiona, né, em vários vídeos que ele assistiu no nosso canal aqui, como assim, né? Como que uma mulher pode ter uma mamografia normal ou supostamente normal, Bierhards 2, que é achados normais, e já ter um câncer de mama metastático? E eu entendo a sua dúvida, tá? Mas pode ter basicamente 2 explicações para isso. A primeira explicação, eu acho que é a mais, o que deve ter acontecido, algumas mulheres têm a mama que tem muita glândula, tá? E se ela faz só o que a gente chama de mamas densas, então tem mulheres que têm a mama muito densa, tem bastante glândulas. E se ela faz só a mamografia, tá? A mamografia olha o contorno e o aspecto e aparentemente está normal. Mas dentro daquelas glândulas, né, pode estar crescendo um nódulo, tá? E ele não é visto pela mamografia porque assim como a glândula é branca, o ultrassom assim como a glândula é branca, o nódulo também é branco. E quando os dois ficam sobrepostos,
você não consegue ver o nódulo de câncer, tá? Então é isso que acontece. Por isso que em mamas muito densas nós associamos a ultrassonografia. Por quê? Porque a ultrassonografia vê o nódulo de câncer igual na pergunta anterior, ele vê mais escurinho do que a gordura, do que a glândula que continua branca, o nódulo fica mais escuro e a glândula fica branca, então dá um contraste maior, diferente da mamografia. E daí vocês perguntam, então, por que a gente faz mamografia e não faz ultrassom? Porque a fase mais inicial do câncer de mama, ela é vista somente na mamografia através de microcalcificações. Então, por isso que nós temos que continuar fazendo a mamografia para pegar essa lesão mais precoce. E em mamas que não dão muito contraste entre a glândula e o nódulo, né, nós temos que associar uma ultrassonografia das mamas ao mesmo tempo, normalmente, ou imediatamente depois que você recebe o resultado, olha a mamografia e lá está escrito, ou pelo filme mesmo, você percebe que necessita uma complementação. Então, a explicação que eu tenho para te dar é essa. Às vezes, nódulos pequenos, tá? Principalmente em cânceres de mama triplo negativos, HER2 positivos, eles podem dar metástase muito precoce, tá? E é por isso que, nesses casos, normalmente a gente já começa com a quimioterapia. Então, essa é a explicação. Existe uma outra explicação, só que essa é muito mais rara de acontecer. Existe um processo que se chama de câncer oculto da mama, tá? Aonde nós fazemos a mamografia, fazemos o ultrassom, não se percebe nada de alterado e muitas vezes já tem metástase, por exemplo, nos linfonodos da axila e às vezes essa metástase pode estar já em outros lugares, o que é mais raro ainda, tá? Nesse caso, um exame de ressonância nuclear magnética pode detectar esse câncer. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma mulher que costuma assistir às nossas lives, né? E ela tinha um diagnóstico de câncer oculto, mas daí ela me falou, doutor, eu acabei fazendo a ressonância e mostrou um nódulo na minha mama. Então, às vezes os exames não vêm. Daí você vai perguntar, mas por que então já não faz então a ressonância sempre? Porque quem já fez ressonância percebe que não é um exame tão simples de fazer, tá? Não é tão disponível, não é tão custo-benefício, digamos assim, para fazer na população inteira, né? Então, custo, digamos assim, o tanto que você vai fazer de ressonância para achar mais cânceres, digamos assim, e a disponibilidade dos aparelhos. Então, tem que ser feito toda essa conta para justificar que esse exame se torne o padrão de rastreamento. Isso é feito em mulheres que têm um alto risco de câncer de mama, mas na população geral não. Então, Carlos, é essa a explicação que eu tenho para te dar, tá? Ou é um câncer que não foi visto na mamografia porque a mama da sua esposa é muito densa e ele ficou escondido, o que a gente chama, né, de um falso negativo, tá bom? Ou é um câncer de mama oculto que talvez um exame mais detalhado, igual a ressonância, acharia esse câncer lá na mama, tá bom? Então, eu espero que você tenha aí entendido agora e se você tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários desse vídeo, tá bom? Vamos lá, mais algumas perguntas. E daí vem uma outra pergunta aqui da Maria Bonita. A Maria Bonita, ela assistiu a nossa última live de carcinoma ductal in situ, ela tem um câncer ductal in situ e teve que tirar a mama toda por causa disso, né? Eu acabo já conhecendo as nossas espectadoras aí, né, que são mais frequentes. Ela diz o seguinte, doutor, quando você fizer uma live, comente por que o câncer de mama na pessoa de idade não mostra no ultrassom. Foi isso que a médica oncologista alegou para mim. A fase mais inicial do câncer, como eu falei, ela aparece como microcalcificações. E a lesão in situ, que foi o caso da Maria Bonita, ela não consegue ser vista no ultrassom. Uma outra dificuldade também são as mamas que têm muita gordura, tá? Que é o caso das mamas de mulheres mais idosas, diferente das mamas mais densas
que tem bastante glândula, que é o caso das mulheres mais jovens, tá? As mamas que têm muita gordura, esse contraste entre a gordura que é mais escura e o nódulo também que é muito escuro, muitas vezes não consegue ser avaliado muito bem. E eventualmente o ultrassom não consegue detectar, mesmo que seja um nódulo. Mas no caso de um câncer in situ, que é o caso da Maria Bonita, dificilmente ele ia avaliar porque o câncer ainda está dentro dos canais de leite. Ele é muito pequenininho, muitas vezes, para ser detectado pelo ultrassom. Por isso que o diagnóstico é baseado nas calcificações que estão dentro do câncer, dentro dos ductos, tá? Então, é por isso que muitas vezes o ultrassom não ajuda nesses casos. A Ana Alice aqui fez um comentário. Você explica bem. Obrigado, Ana Alice. Nunca me pediram ultrassom. Então, Ana Alice, tem que questionar o seu médico se a sua mama é densa. Mesmo às vezes mulheres jovens, tem uma mama que a gente consegue avaliar pela mamografia, tá? Mas se não, é prudente, tá? Não obrigatório, mas prudente, depende isso da disponibilidade, de onde você está. O Brasil é muito grande, tem várias realidades, de sempre, pelo menos nessas mamas muito densas, associar uma ultrassonografia. Outra pergunta aqui, da Isabel, tá? E eu acho que essa aqui é a última que nós temos aqui dos comentários. Doutor, por favor, me responda. Quando fazemos radioterapia, fica muito escuro no lugar que pegou a radiação. Demora muito para ficar normal a pele? Que devemos usar para hidratar e voltar ao normal? Um abraço, que Deus abençoe. Obrigado. A radioterapia, ela é um processo onde uma máquina emite radiação, tá? E essa radiação ela é dividida, né, em frações diárias de radiação para que não fique muito intensa, né, essa alteração na pele. Na radiação, né, imagina, eu sempre peço para meus pacientes assim, imagina que você ficou no sol a tarde inteira, tá? Então, a radiação do sol, né, é como se fosse ali uma amostra da radiação da radioterapia. Então, a pele fica um pouco vermelha. Se você, por exemplo, não estava usando protetor solar e você estava com uma peça de roupa ali, fica a marca, né, digamos assim, fica mais bronzeado. É mais ou menos o que acontece na radioterapia, num processo que a gente chama de radiodermite, tá? Que é a inflamação da pele por causa da radiação. Em algumas mulheres, né, fica mais escurinho ali, fica mais bronzeado aquela região aonde pegou o raio, tá? E esse processo ele vai melhorando com o tempo e depende muito da sensibilidade da sua pele, não existe uma regra. Tem mulheres, como eu vi hoje, uma paciente minha, que volta ao normal e você não diz que ela teve radioterapia. Tem outras que esse processo demora muito ou às vezes até mesmo vai ficar uma diferença de cor, tá? Provavelmente o seu radioterapeuta, tá? Ele indicou para você usar hidratantes na hora, no período ali da radioterapia. Existem várias marcas disponíveis, eu não vou fazer aqui propaganda nenhuma, específicas para mulheres com câncer de mama fazendo radiação para hidratar a pele nesse período. A Linda pergunta se é normal menstruar fazendo uso de tamoxifeno. Então, assim, Linda, depende, tá? Se você está na idade de estar menstruando e já menstruava, ou fez quimioterapia, você menstruava, fez quimioterapia e agora voltou a menstruar de novo e você tem menos de 50 anos, tá tudo certo. Você pode continuar a menstruar mesmo usando tamoxifeno, tá? O que não é normal é você já ter parado de menstruar por causa da menopausa, tá? Principalmente depois dos 50 anos, e você começar a ter sangramento em uso de tamoxifeno. Esse é um sinal de alerta de que o tamoxifeno pode estar fazendo com que a pelezinha de dentro do útero, que nós chamamos de endométrio, esteja proliferando, esteja crescendo. Isso pode ser um problema, não quer dizer que tá? Mas tem que fazer uma avaliação pelo seu médico. Então, sangramento em uso de tamoxifeno na pós-menopausa é um sinal de alerta e deve ser informado ao seu médico.
Então, é nesse contexto que eu posso te responder essa pergunta. Voltando aqui. Então, respondi a pergunta da Linda, vocês me avisaram que eu estou sem áudio. Chegou aqui a Leila. Agora sim. A Nete, outra pergunta. Esqueci, sinto dores também na mama e nos braços, será que é porque consigo dormir do lado direito? Dói às vezes quando toca na mama, que dói muito, vou para a segunda quimio vermelha. Nete, teria que te examinar, tá? Não é uma coisa que eu consiga te responder assim, porque é muito específica, tá? Então, é melhor na próxima avaliação com o seu oncologista, né, antes da próxima quimioterapia, você comentar essas dores com ele para ver se está tudo bem, tá bom? Vamos aqui voltar. Eu acho que é isso, então respondi aí as perguntas. Vocês têm mais alguma dúvida, meninas? Senão, acho que a gente vai encerrar a nossa live por aqui. Eu agradeço, então, né, que vocês assistiram essa live surpresa. Obrigado pela companhia de vocês. Continuem aí curtindo as publicações que eu coloco principalmente no Facebook. Compartilhem com suas amigas se você acha que essas informações que eu estou colocando realmente são relevantes, que está fazendo diferença para vocês e que talvez possa fazer diferença, né, para alguma amiga, para alguma conhecida que também está passando pelo câncer de mama. Coloque lá no comentário, marca, compartilha essas informações para que um número maior ainda de mulheres possa ter acesso a essas informações, tá bem? Um grande abraço e até a live de quinta-feira, tá? Quinta-feira, às 21 horas, daí nem tanto aqui no Face, mas no YouTube, tá? No meu canal, se você ainda não assina o meu canal, você pode estar... Deixa eu até fazer propaganda, né? Se é para fazer propaganda, vamos fazer direito. Então aqui, meninas, siga aí as minhas redes sociais, tá bom? Então, aqui o Facebook vocês já estão. Tem também o Instagram, tá? dr.douglasgomes. E também o meu canal lá no YouTube, Dr. Douglas Gomes, tá bom? Um grande abraço, uma boa semana para vocês. Tchau!